pessoal, estamos começando agora o 20º episódio do podcast. Opa, peraí, não se chama mais podcast, agora é Raising Talks. Estou aqui eu, o Jimmy, com o Fábio Ferrari, para dar continuidade nesse projeto, que mudou de nome porque antes era um teste e agora a gente está um pouquinho mais certo do que a gente está fazendo. 20 episódios, eu acho que já dá uma história bacana, já mostra que a gente está com a força para fazer a coisa acontecer, né? Exatamente. E tem sido muito legal ao longo desse tempo produzir tantos conteúdos com pessoas de mercado, com influenciadores. E hoje a gente tem um papo super bacana com um influenciador de nicho, alguém que produz conteúdo com foco muito específico e gera valor para as pessoas. É o Matheus Carvalho, criador do Estoicismo na Prática. Bem-vindo. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo... Uma honra. Muito obrigado pelo convite, Jimmy, Fábio. Pô, muito legal poder participar de um podcast que, na prática, eu não estou falando sobre estoicismo, né? Mas pelo conteúdo sobre estoicismo, mas pela influência, pela construção de comunidade. É um assunto que eu me interessa bastante. Então, muito obrigado pelo convite. Show de bola, Matheus. Bom, eu te acompanho já há algum tempo. O Ferrari que me indicou o teu perfil. Na verdade, ele te acompanha há mais tempo. E a gente tem discutido sobre alguns dos posts, falado sobre estoicismo. Os teus conteúdos têm nos motivado a trazer um pouco do estoicismo para a nossa vida. Mas eu te confesso que eu ainda sou bastante leigo em estoicismo. Eu estou procurando entender o que como isso pode fazer parte da minha vida. E eu imagino que uma boa parte da nossa audiência também queira entender um pouco mais. Como você pode contextualizar para a gente, para leigos, assim, o estoicismo de forma sucinta? Que eu imagino que tenha bastante coisa para abordar. De fato tem, assim, e isso é comum, as pessoas, muitas pessoas seguem a página e não entendem exatamente o que é estoicismo, mas uma frase conecta com elas, um conceito, ela lê e pensa, pô, eu já fazia isso na minha vida, só que eu não sabia que tinha um nome por trás, eu sabia que tinha uma escola de filosofia por trás, então é realmente comum as pessoas não... enfim, entender exatamente o que mas se conectarem ali com as ideias. Sobre uma definição, a forma mais sucinta que eu posso fazer, naturalmente eu vou cometer vários erros aqui, certamente se tiver algum filósofo estoico ouvindo, eu vou ser criticado por isso, é natural, porque não existe uma definição muito clara e única de estoicismo. Isso por quê? Porque o estoicismo é uma filosofia grega que surgiu 300 anos antes de Cristo, na Grécia, nas escolas ali pré-helenísticas, né? Então, escolas helenísticas, aliás, perdão. E muitos dos materiais que a filosofia foi sendo desenvolvida naquela época, eles se perderam ao longo do tempo. Então a gente não tem os materiais originais dos filósofos gregos clássicos ali, como o Zenão, que foi o fundador, e o Crícipo, depois que expandiu a escola, por exemplo. A gente não tem os escritos deles, então naturalmente muita coisa se perdeu no tempo, o que é uma pena. Então qualquer definição que eu for dar aqui vai ser uma releitura simplificada. Feito esse disclaimer, acho que dá para se dizer que o estoicismo é uma escola de filosofia, basicamente, que ele tenta entender como o mundo funciona, para a gente usar a lógica baseada em como esse mundo funciona e a gente poder se adaptar a ele da forma melhor possível para a gente reduzir o nosso sofrimento e atingir essa tranquilidade. De novo, esse é o tipo de definição que vai ter milhares. Para cada pessoa que você vai perguntar, você vai encontrar uma definição diferente, mas acho que essa talvez seja uma definição minimamente precisa. É uma escola de filosofia que tenta entender como o mundo funciona, para entender como que a gente pode aplicar lógica para se adaptar a ele e agir de acordo com os nossos comportamentos, um guia ético, moral, para a gente sofrer menos e, enfim, viver uma vida mais virtuosa. E o que a gente pode afirmar que isso, então, digamos assim, enxergar as situações da vida de uma ótica um pouco mais racional. Posso dizer isso ou não? Perfeito. Sim, acho que pode sim. Legal, show de bola. O negócio é bacana sob o ponto de vista que a gente fala sobre ansiedade, sofrimento, lidar com os problemas da vida
E estamos falando que 2.300 anos atrás, eles já estavam pensando sobre esse assunto, já escreviam ou conversavam sobre esse assunto, e já tinham técnicas de saber enfrentar esse desafio de lidar com o sofrimento mental, o sofrimento da vida, naquela época, né? É louco que a gente fica sempre reinventando a mesma coisa. E é impressionante como a gente perde essa experiência passada e fica reinventando e recriando essas estratégias. Eu acho incrível como é que o estoicismo acabou renascendo, esse conceito, e está voltando a ajudar as pessoas do mesmo jeito que ajudou naquela época. Sim. Tanto tempo depois. É bem isso. Exato, 2.300 anos depois. Isso é fascinante de pensar mesmo. Tem outra personalidade, filósofo, que chama Naval Ravikant. Ele não é um filósofo estoico, ele está mais ligado ao budismo e tudo mais, que ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é quanto mais antigo é um problema, mais antiga é a solução. Então, a ansiedade, por exemplo, esses tipos de sofrimento não são problemas novos, não são coisas que surgiram 10 anos atrás. Até pode-se dizer que tem um crescimento, as pessoas estão mais ansiosas, estão mais depressivas, ok, eu acho que dá para se fazer um argumento ali, mas certamente não dá para dizer que a ansiedade é um problema que surgiu nos últimos 10, 20 anos. E se não é um problema que não surgiu nos últimos 10, 20 anos, não faz sentido a gente buscar essas soluções nas coisas recentes. As soluções, elas estão lá atrás, porque as pessoas já pensaram muito tempo sobre isso. Então, os filósofos já passaram muitos anos da vida deles dedicados a pensar em como resolver esses problemas. Então, acho que esse é um framework, um modelo mental de vida bem útil, assim. Quando o problema for um problema tipo, antigo, acho que vale a pena revisitar os clássicos, porque a solução talvez esteja lá. Provavelmente eu acho que talvez tenha muito relacionado a Igreja Católica ter sido um novo instrumento de fazer a construção do conceito do sacro, do Deus, e para você chegar e regular a sua própria vida. E talvez isso tenha esvaziado um pouco esse conceito do estoicismo, e a gente está num processo de transição onde as pessoas estão perdendo essa identidade junto com as igrejas para poder ajudar a construir esse modelo mental que vai dar a segurança para tocar a vida, né? Eu acho que o desafio que está acontecendo é que a gente não está mais acreditando naquelas instituições antigas que foram criadas depois do estoicismo. E buscando respostas mais profundas. Exato. Não em coisas tão de fácil acesso. Você falou da questão da ansiedade, eu até tinha colocado um pouquinho mais pra frente isso, porque é um tema que eu tenho me conectado muito nos últimos tempos. Na verdade, eu comecei a falar no Instagram sobre a maneira como eu sofro com a ansiedade, né? Ansiedade em mim mesmo. E como isso faz parte da minha vivência, e eu revisitando fatos do meu passado, e como isso se reflete de maneira bastante forte na minha vida. E falando sobre isso, eu comecei a conversar com pessoas da minha rede de relacionamentos que passam por problemas muito parecidos com os meus, de falta de eficiência, ou angústias, ou medos, né, ou coisa do tipo. E quando eu conheci o perfil do estoicismo na prática, vários conceitos que você aborda ali, que você apresenta, ajudam a gente a entender, por outro lado, como talvez se libertar um pouco do sentimento de ansiedade. Principalmente naquilo de você não consegue controlar tudo, você consegue fazer a sua parte, mas o que tiver que acontecer vai acontecer. Então, só esse fato, ele já te entrega uma ferramenta poderosa para você conseguir ressignificar o sentimento de ansiedade ou de autorresponsabilização sobre tudo, né? Que é o que potencializa muito a ansiedade. Totalmente. Isso conecta até com a definição de estoicismo ali, a minha definição, né, que eu coloquei mais cedo, que é de você entender como o mundo funciona para você saber como você age melhor em relação a ele. Um dos pontos um pouco clássicos, assim, os pontos fundamentais, dos princípios fundamentais do estoicismo, é esse entendimento que o universo funciona do jeito que ele funciona. As coisas acontecem do jeito que elas acontecem. As coisas não acontecem para agradar a gente ou para funcionar da forma ideal que a gente gostaria que elas funcionassem. Elas muito menos para chatear, né? Exato. Então, a gente, na prática, só resta se adaptar exatamente à forma como as coisas acontecem. Isso é um fator chave para quem quer controlar a ansiedade, né?
E tua aproximação a esse assunto teve relacionado a um problema pessoal teu também? Ou como é que você descobriu o estoicismo para você mesmo? Então, totalmente teve, sim. Na prática, em 2015, alguns anos atrás, eu estava numa depressão ali durante 1 ano e meio, praticamente suicida, assim, por bastante tempo. E não foi uma situação fácil e eu era mais jovem que eu era hoje, então eu tinha menos ferramentas mentais, se eu posso colocar assim, para lidar com aquela situação, com as situações que estava passando e meu estado emocional. E aquilo basicamente me colocou numa situação que estava 1 ano e meio praticamente pouco funcional, assim. E tipo, sair na busca de qualquer potencial antídoto para aquele momento, e nisso apareceu o estoicismo, assim. Eu acho que o estoicismo, em relação a outras escolas de filosofia, ele se torna muito atraente exatamente por ele ter essa particularidade de parecer uma solução para os seus problemas. Naturalmente, quando você estuda, você vê que é muito mais profundo que isso. Mas, inicialmente, isso atrai muita gente. Então, eu quero resolver a ansiedade. Aí você vê vários conceitos filosóficos que podem te ajudar naquilo. Aquilo se torna atraente. Em comparação com outras escolas filosóficas que são menos práticas, não tem esse poder, né? Não atrai tão naturalmente. Então, sim, eu acho que eu caí nessa bait ali do estoicismo naquela época, por essa situação pessoal, mas não foi por isso que eu continuei necessariamente, porque eventualmente eu resolvi essa depressão, enfim, e depois que eu comecei a aprofundar mais no estoicismo, na verdade. Mas na prática, sim, foi uma situação pessoal que me atraiu. Na verdade, essa situação pessoal foi o ponto de virada para você começar a consumir o estoicismo, digamos assim. E isso te ajudou naquele momento a você ressignificar uma série de coisas, eu imagino, e a entender o momento que você estava passando. E quando que você virou a chave para começar a produzir conteúdo sobre isso? Assim, o que foi que te disparou a vontade de... Bom, eu preciso falar sobre estoicismo para mais pessoas? Isso veio alguns anos depois, foi no começo do ano passado, que basicamente o estoicismo era um assunto que ele sempre esteve lá, sempre esteve na mesa, eu sempre estudei, mas nunca me aprofundei tanto antes do começo do ano passado, assim. Então, eu entendia os conceitos e tudo mais, mas realmente não tinha aprofundado. Então, basicamente, o que eu queria aprofundar em algum tópico, e eu tinha outra necessidade paralela ali, que como eu trabalhava em startups, já conhecia esse mundo do marketing digital, enfim, eu queria começar a produzir conteúdo também. Então, basicamente, as duas coisas ligaram. Eu queria começar a produzir conteúdo, eu queria aprofundar sobre estoicismo. E eu tenho muito forte esse conceito na minha cabeça, que vem aí do Richard Feynman, especialmente, que é a melhor forma de aprender exatamente ensinando. Então, eu comecei a produzir conteúdo não porque eu sou um expert de forma alguma, continuo não sendo, eu sou só um interessado que, enfim, eu quero espalhar essas ideias para mais pessoas. Então, na prática, foi essa junção dessas duas necessidades. E foi nesse momento que você criou o estoicismo na prática? Você criou o canal para poder falar sobre e etc. Exato. E você já tinha uma expectativa do tamanho que ia atingir? Mas que você está satisfeito com o crescimento? Como é que você vê esse processo? Eu acho que você tem em torno de 50 mil seguidores já no Instagram, é isso? 40 mil ali. Cara, eu não tinha expectativa nenhuma, porque na época era um projeto paralelo que eu fazia nos finais de semana, e não tinha comunidades grandes, audiências grandes de pessoas interessadas sobre estoicismo no Brasil até então, assim. Se você até encontra pessoas que poderiam, se eu consigo enxergar que poderiam se interessar sobre estoicismo, mas as pessoas normalmente estão ali seguindo coaches, outras coisas, né? Não exatamente o estoicismo em si. Então, o estoicismo em si tinha uma comunidade muito pequena, até porque muitos dos livros eles nem têm traduções boas, traduções acessíveis, então tem uma barreira, um atrito gigantesco de linguagem mesmo. Então, eu tinha literalmente zero expectativas, era só algo que eu estava fazendo no fim de semana, mas o que me fez perceber que aquilo realmente estava gerando um impacto legal, por mais que fossem só posts no Instagram, que na prática nem conseguem tanto impacto assim, né? É só um post, afinal. Então, eu comecei a perceber que aquilo realmente tinha um potencial quando mais pessoas começaram a se interessar, especialmente mais pessoas com audiências grandes também, que começaram a compartilhar aqueles posts e, enfim, para audiências delas e tudo mais. Aí que eu comecei a ver que havia uma sinergia maior com outros
produtores de conteúdo já grandes no Brasil e tudo mais, que eu falei, ok, talvez faça sentido colocar mais energia nisso aqui. Mas isso talvez foi uns 5 meses depois de eu ter começado, assim, não era algo que estava claro desde o começo, não. E nesse sentido, eu achei interessante você falar que outras audiências começaram a compartilhar o teu conteúdo. E esse é um conceito que se conecta muito com o que a gente está criando no marketing de audiência, que é justamente a questão das collabs, né? De você conseguir fazer uma audiência ajudar a crescer a audiência de outro tema. Até isso começar a acontecer, a tua curva de crescimento ela foi estagnada, você teve sempre uma curva de crescimento e aí teve picos de crescimento quando esses fatos aconteciam, porque você falou que em até 6 meses ali que você produziu o conteúdo, talvez não tivesse uma quantidade expressiva de pessoas, só para a gente entender essa curva, assim, esse timing. Então, e tem dois pontos, assim. No geral, sim, a curva não foi estagnada, mas ela estava sempre crescendo pouquinho a pouquinho, assim. Eu gosto muito do conceito de growth loops do Brian Balfour, dos caras de growth lá, que, enfim, como eu trabalhava em startups, também estava próximo disso, é o tipo de conceito que influenciadores, os criadores de conteúdo no geral não conhecem. Então, assim, era um conceito que eu sempre me interessei muito e sempre pensei como aplicar isso aqui para produção de conteúdo que praticamente ninguém faz, que é um growth loop básico de fazer as pessoas compartilharem os conteúdos mais, por exemplo. Então, basicamente, o que eu fazia só postava aquele conteúdo, estimulava de algumas formas ali as pessoas a compartilharem esse conteúdo. Naturalmente, uma parcela compartilhava, e dessa parcela que compartilhava nos stories ali, uma outra parcela chegava, e ia fazendo esse loop girar de uma forma saudável ali. Então, basicamente, só nesses pequenos growth loops, esse é um deles, né? Tem outros ali que eu comecei a modelar mesmo para criar conteúdo na página. O crescimento já esteve sempre lá, assim, consistente, talvez pequeno, mas consistente. Então, a página nunca deixou de crescer. Nunca passei um dia vendo o mesmo número de seguidores no dia anterior. Mas, de fato, teve alguns picos, e esses picos aconteceram justamente por algumas collabs. Mas eu diria que isso foi no máximo, as collabs grandes foram no máximo, tipo, 25% ali da audiência, assim. Todo o resto foi só dessa consistência todo dia, assim, a gente fala exatamente isso, que a gente conversa com as pessoas sobre a construção de audiências e fica falando, cara, se tu não pensar em produzir um conteúdo por dia e manter esse processo, você não vai conseguir chegar e manter uma audiência com você, envolvida com o teu brand. Então, assim, se você não estiver organizado para estar todo momento com uma estratégia de produção e de publicação, a coisa não vai rodar. É interessante esse ponto de vista, isso confirma essa nossa percepção que a gente tem passado para as pessoas, né? A consistência, a palavra mais clara que você mesmo colocou é consistência, né? Isso é algo muito forte. E associado a essa estratégia de crescimento que você começou a modelar, também existe todo o pensamento, que é o fundamento da coisa, que é o conteúdo que você está compartilhando. E aí eu te faço uma pergunta. Você comentou que não tinha um conhecimento tão aprofundado do estoicismo, que você foi estudando sobre. E como você fez nessa jornada para compartilhar os conteúdos e para pensar os conteúdos? Você compartilhava as informações à medida que você aprendia ou absorvia e aí compartilhava isso ao mesmo tempo com a audiência? Porque normalmente a pessoa, quando ela já é especialista de um assunto, ela consegue criar uma cronologia e saber o que é mais importante falar em cada momento. E isso, pelo que eu entendi, talvez tenha acontecido meio que em tempo real no teu caso. Como é que foram esses insights para saber o que postar? Que conteúdo eu vou produzir agora sobre o estoicismo? Uma boa leitura. Acho que na prática foi bem o que você descreveu. Assim, no começo eu não tinha essa visão de especialista, eu não entendia todos os conceitos que eu poderia, não tinha aprofundado tudo. Então, meu trabalho foi muito pegar quem já fazia isso bem no mercado ali, né, no mercado, entre aspas, e só modelar o conteúdo a partir do que eles faziam. Então, lá fora, por exemplo, quem é maior nesse nicho é o Ryan Holiday. Então, ele produz muito conteúdo tem até livro, alguns, e tem também o Daily Stoic, que é o projeto que ele produz isso mais consistentemente. Então, na prática, foi muito, no começo, modelar a partir dele, assim, a partir do que ele estava fazendo, assim. Então, era, às vezes, até mesmo pegar uns conteúdos e quase que traduzir, literalmente. Mas isso foi bem no começo e, naturalmente, eu fui estudando mais também. E quando tinha um tópico que eu queria me aprofundar mais, eu estudava, escrevia post baseado naquele tópico que eu estava estudando.
e produzia o post a partir dali. Na prática, até hoje, eu acho que é um pouco assim ainda. Por mais que hoje eu tenha um conhecimento bem mais aprofundado do que eu tinha na época, eu também estou longe de ser um especialista. Então, na prática, eu produzo conteúdos também, coisas que eu estou estudando. Então, hoje eu basicamente produzo conteúdo para o blog e utilizo a estratégia do Gary Vee ali de transformar conteúdos ali infinitamente. Então, eu não produzo mais conteúdos para o Instagram diretamente. Assim, eu não sento e vou escrever um post para o Instagram. Eu só produzo conteúdo para o blog, basicamente, e depois transformo isso em outras peças de conteúdo. Você faz os micro conteúdos ou os nuggets para distribuir nas redes sociais. É legal. E dentro desse ponto de vista, assim, acho que essa tua rotina de aprendizado junto com a tua audiência, primeiro te conecta de forma muito mais genuína com o teu público, porque você está aprendendo junto com eles, digamos assim, consolida o conhecimento em você muito mais e também mostra para as pessoas que todo mundo pode aprender sobre estoicismo, né? Não fica aquela relação de um expert falando para um público para aprendizes, assim, tá todo mundo aprendendo junto. Acho que isso é super legal, assim, essa percepção, né? Eu não sei se a tua audiência sente isso, assim, na prática, mas eu imagino que sim, até nos comentários, nos feedbacks, esse tipo de coisa. Eu não sei se sente também, mas eu pelo menos também tenho essa percepção bem clara, assim. Eu acho que ajuda a conectar com a audiência bem mais fácil, o fato de eu saber usar essa linguagem um pouco mais simples, totalmente. Claro. Fizesse um evento recente, não fizesse? Ou foi você? Ou teve um evento de estoicismo recente em São Paulo, não teve? Sim, eu fiz 3 até agora, mas são meetups pequenos, basicamente, que são meetups completamente freestyle ali, tipo, a ideia não é, tipo, dar alguma aula sobre estoicismo, ensinar um conceito, nada do tipo, é basicamente, eu acho legal conhecer pessoas, então, basicamente essa é a intenção por trás, a intenção bonitinha que eu publico é para as pessoas conhecerem entre si, mas a desculpa interna aqui é só que eu gosto de conhecer pessoas mesmo, e faço meetups com essa desculpa, assim, e é uma ferramenta maravilhosa para eu entender mais a audiência, inclusive, que eu acho que é uma questão difícil. Desculpa, assim, o ponto é que eu acho que a audiência, na realidade, é que está recebendo o valor que está sendo entregue, né? Você está entregando um valor para eles. E o mais agoniante que a gente tem, do ponto de vista de produzir conteúdo, é saber se o resultado está dando certo, é saber qual é o feedback dessa turma. Então, a gente sabe os comentários, sabe as curtidas, mas às vezes são muito distantes, assim, elas não passam realmente uma percepção real e não geram feedback que são úteis para a gente chegar e fazer um impacto. Então, a gente também, no nosso caso particular, a gente já fez 3 eventos aqui na Florianópolis, 3 meetups, a gente chamava as pessoas, a gente fez a apresentação, mostrou o que a gente está fazendo e ver as pessoas escutando e perguntando sobre o que a gente está fazendo sobre estratégia de construção de audiência é muito bacana sobre o ponto de vista de você ver se aquilo que a gente está produzindo faz sentido na vida daquelas pessoas, né? Exato, isso eu acho que é uma das maiores dificuldades para produtores de conteúdo no geral, porque você não pode depender desses feedbacks, e mesmo quando esses feedbacks chegam, não necessariamente você precisa acreditar neles, né? Não necessariamente o conteúdo que as pessoas pedem é o conteúdo que você deveria produzir. Então é bem difícil realmente filtrar isso, assim. Na prática, você tem que basicamente experimentar tudo e ver a reação das pessoas, ver o que funciona, assim, mas realmente não dá para se basear em feedbacks ou opinião das pessoas, porque elas normalmente não sabem o que elas querem, assim. E muita gente também não interage, né, Matheus? A gente sente isso que, por exemplo, a gente fez esses 3 meetups e teve ali um meetup com 80 pessoas, outro umas 100 e poucas, mais ou menos nessa faixa. No entorno de 100 pessoas cada um deles. E os depoimentos que a gente tinha das pessoas, assim, no tete-a-tete ali, cara a cara, e a maneira como elas se engajavam com o que a gente falava, nos trazia um feedback muito mais consistente, assim, e pessoas que muitas vezes não iam lá no nosso post e escreviam um comentário para dizer aquilo que elas estavam falando cara a cara. Então acho que isso é um ponto bem contundente, assim, porque às vezes o produtor de conteúdo ele fica meio sem termômetro, né, cara? E quando você faz o encontro presencial, você consegue medir a febre de forma muito mais próxima. Totalmente, eu acho que é por isso, inclusive, que produtores de conteúdo acabam caindo no erro de, por exemplo, só tentar polarizar, só fazer coisas agressivas, ou experimentar com banheira de Nutella, qualquer coisa do tipo, assim, só pra ver o que engaja, né? Porque você não sente essa resposta muito clara, se a coisa tá funcionando ou não. Então é mais fácil ficar preso nesses picos. Eu mesmo já fiz alguns experimentos isso na página, de postando coisas um pouco mais agressivas, por exemplo, pra ver o que funcionaria ou não. E tive essa impressão muito clara. Então, acho que é fácil o produtor de conteúdo cair nesse erro, exatamente pela essa falta de feedback, assim, por estar, enfim, no escuro em muitas decisões.
Legal. E falando assim um pouco mais de oportunidade de negócio e crescimento, né? Os estudos que a gente tem feito aqui no Raise Hands sobre construção de comunidades, geração de audiência, né? E engajamento de público, tem mostrado que mais ou menos em 6 meses você começa a ter um público mais engajado, que começa a interagir mais com você, e entre 1 ano e 2 anos você consegue ter uma massa de público que já te gera oportunidades de negócio, já te gera resultados. Essa é a visão que a gente tem feito aqui com os nossos estudos e testes. E eu queria ouvir de você em relação ao estoicismo na prática, em quanto tempo você sentiu uma massa de público consistente e se você já tem visto oportunidades de negócio, ou se você vê isso já no curto e médio prazo, para o tamanho de audiência que você tem, para poder, enfim, fazer a coisa voltar, né, digamos assim, todo o teu investimento e dedicação. Cara, acho que esse é um ponto, a monetização, no geral, esse é um ponto legal de discutir, porque acho que no caso do estoicismo, ele talvez seja um dos piores nichos possíveis para se monetizar, comparado com outros, assim. Eu ainda acho que dá para fazer muita coisa, mas tipo, comparada, é muito mais fácil monetizar uma página que fala sobre maquiagem. Exato. Reprogramação mental baseada na física quântica para você ficar rico, por exemplo. É muito mais fácil monetizar algum conteúdo sobre isso do que sobre estoicismo. Então, se qualquer coisa der certo no estoicismo, dá para todo o resto, assim. Então, acho que monetizar em estoicismo é jogar no hard, assim. Eu acho que esse vira um bom case por isso. Mas sim, cara, então eu já pensei muito sobre isso, então acho que esse é um assunto que eu acho que é interessante porque praticamente ninguém sabe monetizar audiências ainda bem assim. A gente tem, por exemplo, empresas de mídia mais tradicionais que estão nessa transição de anúncio para paywall, por exemplo, que estão quebrando aí, porque não conseguem converter bem e não sabem se adaptar a esse novo modelo de negócio. A gente tem creators também que basicamente só monetizam com deals ali com marcas, que não necessariamente funciona para qualquer creator, né? Você tem que ter uma marca que seja muito abrangente para você fazer um anúncio da TNT, sei lá, de qualquer coisa. Não dá para você ter uma marca nichada e fazer um anúncio da TNT, por exemplo. Eu não conseguiria isso no estoicismo. Então, basicamente, esses dois caras, eles sabem monetizar só das formas que eles já estão acostumados ali. E os produtores de conteúdo pequeno ali acabam desamparados, né? Porque quando você é de nicho, não tem muita coisa que você possa fazer. Até você pode cadastrar naquelas plataformas de influenciadores e tudo mais, mas vai aparecer talvez uma oportunidade a cada 3 meses e fazer uma propaganda de cerveja. Eu não vou fazer propaganda de cerveja no estoicismo, não faz sentido. Então, tipo, por ser de nicho, as minhas oportunidades de monetização estão bem mais limitadas, de certa forma, do que creators normais e empresas de mídia mais tradicionais também, porque eu não posso me basear em anúncios, porque eu sou de nicho, afinal. Então, acho que por estar nesse contexto, é mais no hard mesmo e obriga você a ser mais criativo na monetização. Então, eu não monetizei ainda, basicamente, por escolha, mas o caminho mais claro mesmo é seguir o que os deuses infoprodutores fazem, assim, então os gurus, né? Porque acho que eles são os caras que realmente descobriram como monetizar audiências de nicho. E é meio inevitável fugir disso, de certa forma, assim. Então, eu não fiz ainda porque eu só quero monetizar quando eu realmente tiver algum conteúdo que eu fale, cara, isso aqui vale muito a pena, isso aqui eu compraria. E, enfim, eu tô até trabalhando nisso, mas até agora não chegou nada claro que eu falei, vou lançar isso. Eu poderia, claro, colocar um e-book de R$47 com X coisas que você pode fazer para reduzir sua ansiedade, mas eu não quero fazer isso. Acho que não agrega a marca. A marca é mais importante que a monetização sempre. Então, acho que basicamente é saber navegar entre esses mundos de como as empresas de mídia trabalham, como esses criadores de conteúdo creators tradicionais trabalham também, e assim infoprodutores, né? Acho que dá pra gente aprender sobre monetização com os três, basicamente, e, enfim, saber aplicar da forma que faz mais sentido para os nossos casos, especialmente de produtores de conteúdo menor, de nicho. Então, enfim, oportunidades existem, eu só não fiz porque eu não quero fazer algo mal feito, basicamente. Eu sou bem perfeccionista em algumas coisas, assim. Mas oportunidades certamente existem. Eu acho que mesmo no caso do estoicismo, que é uma audiência de muito nicho, um conteúdo de muito nicho, mas as oportunidades existem e elas são bem claras, assim. Não, perfeito, assim, claro, é muito nessa linha do que você falou, né, de que o estoicismo você vai conseguir monetizar gerando um valor de informação, né, gerando um conteúdo um nível acima daquilo que é compartilhado abertamente.
mas isso tem que ser feito de uma forma que realmente entregue aquilo que você está prometendo e que tenha a ver com a tua audiência. Está totalmente correto esse teu raciocínio na nossa visão de que a marca é muito mais importante do que qualquer monetização. Mas o fato é que hoje, pelo teu tamanho de perfil e pela influência que você já tem, já seria possível monetizar. Tranquilamente, tranquilamente. As pessoas pedem, inclusive, alguns tipos de conteúdos pagos e tudo mais para se aprofundar mais. Acho que é só questão de tempo mesmo, e como não é só o estoicismo prático que eu dedico meu tempo hoje, eu não consigo ter a velocidade que eu gostaria. E eu tô sozinho também no projeto, então não consigo ter a velocidade que eu gostaria. Mas, enfim, acho que a audiência já é sim o suficiente para monetizar. Talvez eu conseguiria mixaria se eu seguisse os modelos tradicionais, né, de Patreon, de doação, por exemplo. Acho que nesse caso é totalmente inviável. Mas esse modelo mais de infoprodutores mesmo, de produzir um conteúdo atrás de um paywall ali, que seja de muito valor, acho que as oportunidades são bem claras, assim. Dá pra fazer muita coisa legal. Só existe tempo. Uma coisa que a gente sempre diz aqui, Matheus, é esse efeito que a gente está enxergando na internet e na produção de conteúdo, que é essa cauda longa de conteúdos, né, Ferrari? Essas diversas bolhas sobre um monte de assuntos que a gente acaba fazendo parte. Então, estoicismo, ou algo relacionado ao mundo fitness, ou nutrição, e todo mundo fazendo parte dessas comunidades de nicho. Esse efeito dessa distribuição do conteúdo na cauda longa no formato de bolhas faz a gente se tornar muito mais seletivo naquilo que a gente quer consumir. E a gente tem visto que as pessoas estão se conectando mais com conteúdos que têm algum potencial de ser um propósito ou ser um significado de vida para elas. Você tem visto isso no estoicismo? Ou seja, você já enxerga o estoicismo na prática mudando a vida das pessoas nesse sentido, impactando com essa intensidade, assim? Cara, dá pra identificar algum impacto sim, mas por enquanto, como são só posts no Instagram, esse impacto naturalmente é limitado. É claro que já apareceram mensagens de pessoas de, tava pensando em fazer coisas ruins e tudo mais, e um post aqui me ajudou, tava tendo um dia ruim por qualquer motivo, e essa ideia, esse conceito ali melhorou meu dia. Aparecem as mensagens, mas por enquanto, como são só posts no Instagram, naturalmente, aliás, tem outros conteúdos, né, mas a maior parte da audiência tá lá, é natural esse impacto ser pequeno, assim, porque ele é proporcional naturalmente ao quão profundo seu conteúdo vai, quanto valor você gera, né? E hoje, por esse formato, principalmente no Instagram, o valor é pequeno, mas volta no caso da questão da monetização, por exemplo. No momento que, por exemplo, eu criar um conteúdo pago, que ele é realmente bem mais aprofundado, acho que esse impacto vai ser certamente maior e mais claro. Acho que dá pra totalmente ver isso acontecendo, sim. Eu acho que o ponto que a gente também estava querendo trazer com essa pergunta é que a gente tem observado que a internet começou com bolhas muito mais rasas, no sentido de você ter conteúdos apenas de piadas, ou de sexo, ou de comida e coisa parecida. Então era foto de comida e coisa assim. E isso as pessoas começam a ficar entediadas com esse negócio e não faz mais sentido para a vida das pessoas. E a gente está caminhando progressivamente para bolhas onde eles provocam mais impacto no sentido de vida da pessoa. Eu acho que o ponto que a gente está querendo saber é o seguinte: a tendência parece levar que conteúdos mais densos, que façam as pessoas se moverem de uma maneira diferente, vai crescer mais do que esses conteúdos antigos, vamos dizer assim, de chegar e tirar foto de biquíni ou coisa parecida. Eu concordo totalmente. Totalmente, eu acho que no caso do estoicismo, realmente, o estoicismo prático ele encaixa nessa nova onda, né, de conteúdos ali mais cauda longa. Um exemplo, acho que talvez mais claro disso que você comentou, Fábio, é a Intellectual Dark Web, né? Não sei se vocês conhecem, que é basicamente um termo que o Eric Weinstein, uns caras lá fora que ele criou esse termo basicamente para descrever pessoas que produzem conteúdos ali que não são tão mainstream, que eles basicamente desafiam o mainstream, conteúdos bem políticos no geral. Tipo Jordan Peterson, tem outros caras lá fora que são, enfim, bem populares. E hoje eles já estão no nível, essa Intellectual Dark Web, esse grupo de pessoas já estão nesse nível que os caras já estão quase tão populares quanto a mídia mainstream, né? E naturalmente, historicamente, eles eram parte dessa cauda longa. Eram só pessoas ali que tinham interesses muito específicos que hoje
são massivos ali. O Jordan Peterson, por exemplo, cresceu muito produzindo conteúdo sobre estudos da Bíblia. Vídeos de 2 horas no YouTube das aulas dele lá na Universidade de Toronto sobre a Bíblia, analisando histórias, mitos clássicos, por exemplo. E hoje ele é gigantesco, hoje ele é muito popular. Então, acho que totalmente já está acontecendo. Talvez já aconteceu, né? Eu acho. A melhor resposta é que essa migração ali para essas pessoas menores, mais nichadas, mais relacionadas ali com o propósito de vida das pessoas já está acontecendo, e a Intellectual Dark Web eu acho que é o melhor exemplo disso. Eu estou desconfiado assim que as pessoas estão subindo, então assim é bem provável que alguém esteja seguindo o Instagram de algum BBB e daqui a pouco encontrou o estoicismo prático, e daqui a pouco ele vai começar a reduzir a ênfase de começar a saber o que está acontecendo com o BBB. Um exemplo muito claro disso, as pessoas acham que tem esses caras gigantes, então eu não vou ter espaço como criador de conteúdo de nicho, né? Porque já tem os caras gigantescos falando, mas eu acho que é exatamente o contrário, porque é o que você falou, o cara segue alguém do BBB, depois cai no estoicismo, depois cai em outra coisa, a pessoa basicamente vai ter ciclos, né? Ninguém acompanha um tipo de conteúdo pra sempre. Eu, por exemplo, pessoalmente, Matheus, eu não consumo conteúdo no Instagram, eu não sigo nenhuma página, assim, eu sigo porque eu tenho que seguir no perfil do estoicismo prático, e às vezes eu interajo alguma coisa, mas tipo, eu no meu Instagram pessoal, eu não sigo praticamente nada, eu não gosto de consumir conteúdo no Instagram, o que é bem irônico, não sou fã mesmo, então acho que é natural essa migração. Então antes eu consumia conteúdo no Instagram, hoje não mais, hoje consumo conteúdo muito em outros formatos, em podcast, por exemplo, e não só questão de formatos aqui, a questão de temas também. Antes eu consumia conteúdo sobre alguns temas que hoje eu já migrei. As pessoas fazem essa mesma coisa, assim. Muitas pessoas, trazendo um exemplo do Jordan Peterson de novo, por exemplo, consumiam o conteúdo dele por temas políticos, as pessoas se interessavam, e depois começaram a se aprofundar, por exemplo, no tema de dieta carnívora, que é algo que ele também comentava sobre. Aí a pessoa sai desse tema, talvez nem acompanha mais o Jordan Peterson, nem gosta mais do que ele fala relacionado a questões políticas, de politicamente correto e tudo mais, mas hoje se identifica com esse assunto de dieta carnívora que ele apresentou, por exemplo. Então acho que esses ciclos de audiência são coisas naturais, assim, nem todo mundo vai consumir certo conteúdo para sempre. Eu acho que É a intersecção das bolhas. Exato, a interseção das bolhas, assim. Na prática, quanto mais bolhas, eu acho que melhor, assim. Outro ponto que o Gary Vee fala sobre esse ponto de vista, que ele fala que na realidade nenhuma empresa mais vai existir se não tiver o brand próprio, eu não consegui fazer o próprio brand. E a gente estava discutindo que a gente tem um pouco de experiência de empreendedorismo, e assim, a minha percepção sobre o ponto de vista é que o empreendedor do futuro ele vai ser um empreendedor de mídia, ele vai ser um cara que vai ter que chegar e começar pela mídia para poder fazer o negócio acontecer. Você acredita que isso vai acontecer? Ou está acontecendo? Cara, no mundo do SaaS, inclusive, que é de onde eu passei a maior parte do meu tempo ali, carreira profissional trabalhando, isso é uma migração muito clara, porque antes a gente tinha a questão que o produto era o diferencial, né? Então o seu software era o diferencial, mas naturalmente cada software ficou cada vez mais comoditizado. Hoje a gente tem milhares de soluções no code, por exemplo, então você não precisa desenvolver um software do zero, você pluga o Airtable numa qualquer coisa lá no Notion e naquilo, e pronto, você tem um software agora. Então, como está tendo essa comodização de produtos digitais, por exemplo, nesse mundo do SaaS, o diferencial está migrando para a marca, porque a marca você não consegue replicar de forma tão fácil, né? Então, tem empresas que fazem isso muito bem, por exemplo, que a Drift, que eu sou apaixonado por eles, o Gong.io também, são duas que fazem produtos ali de marketing e vendas, por exemplo, que eles falam exatamente o que você falou, Fábio. Cada empresa tem que se tornar uma empresa de mídia também, né? Não é só uma empresa de software, também uma empresa de mídia, também que tem que ter essa marca e focar nessa audiência, senão literalmente não sobrevive, porque hoje esse é o único diferencial. Então acho que esse exemplo desse mundo do SaaS praticamente se aplica para qualquer outro contexto, eu acho. Porque, na verdade, empresas ou pessoas que ficam criando um processo em cima do produto de forma intensa e continuamente, elas vão perdendo relevância, as pessoas deixam de se conectar, e um ponto que conecta com aquilo que a gente estava falando um pouco antes é que antes a gente era impactado por muito menos informações, a gente é impactado por muito mais coisas. O fato é que isso faz com que a gente seja muito mais seletivo na maneira como a gente vai alocar o tempo. Então, se você não produz um conteúdo que realmente gere um valor impactante para as pessoas, que entregue algo... Que faça as pessoas mudarem a percepção de vida, né? Exatamente. Se você não consegue fazer isso, você não tem espaço na agenda das pessoas. É simplesmente isso, né? Perfeito. E isso é um impacto grande para o mundo dos negócios, para as empresas,
e que precisam encontrar na mídia uma estratégia para ter um pouquinho de espaço para apresentar o seu produto, né? Então, esse é o ponto. Acho que esse é das questões principais que eu basicamente gasto a maior parte do meu tempo pensando, assim. Exatamente o quanto que tudo que creators fazem, por exemplo, os mais tradicionais, youtubers, instagramers lá, clássicos, postando foto de prato de comida e de viagem, por exemplo, e o que empresas de mídia tradicionais fazem, tipo a Disney, por exemplo, e o que empresas de produtos digitais fazem não é tão diferente assim. Na prática, as coisas estão, sei lá, dá pra você literalmente pegar a estratégia de um e aplicar no outro e vice-versa, e as coisas funcionam. Igual nessas empresas, de novo, que eu mencionei, da Drift, por exemplo, eles se baseiam muito nessa criação de influências mesmo, principalmente no LinkedIn, mas os caras postam vídeos lá, não tem stories, né, mas postam vídeos no feed deles, documentando o dia a dia deles, e é uma empresa de software, os caras vendem, tipo, software lá de chatbot, outros softwares que eles têm, basicamente para empresas gigantescas, mas na prática a estratégia deles também está baseada em influências. Então, assim, eu acho que não tem tanta diferença entre esses mundos mais, e essa diferença eu acho que na prática vai só diminuir, né? Legal. E assim, um ponto que eu acho que é importante a gente conversar rapidamente é que outra observação nossa é que quando você pega influencers que têm uma audiência muito grande, eles têm um impacto muitas vezes menor do que influencers que têm uma audiência menor, mas muito mais focada. Então, em N situações assim, a gente já pegou influencer que tinha, sei lá, 6 milhões, 10 milhões de seguidores, e eles não teriam um impacto tão grande quanto o influencer de 100 mil seguidores ou de 50 mil. Naturalmente, quando a tua audiência de nicho ela vai caminhando para uma ordem de grandeza, você acaba caindo na tendência de entrar num mar vermelho, assim, né? Como a gente fala. É que se dilui a comunicação, né? A comunicação está atingindo uma massa muito maior e o engajamento tem que ser menor, obviamente. As pessoas não têm aquele impacto de vida que tinha naquele nicho menor. Isso. Exato. E como eu sei que, claro, você está ainda construindo tem muita coisa pela frente, mas você já pensou nisso, digamos assim, pilotar o estoicismo na prática de uma maneira que você consiga continuar defendendo esse grupo mais fechado e totalmente focado no estoicismo? Não sei se você já refletiu sobre, né? Isso acontece muito desses influenciadores maiores não terem essa proximidade com essa audiência, não terem essa conexão tão grande, muito por causa das decisões que levaram eles a se tornarem influenciadores maiores na prática. Porque é aquele ponto que eu falei, naturalmente você percebe quando você produz conteúdo que memes vão engajar mais, que conteúdos agressivos vão engajar mais e que banheira de Nutella vai engajar mais. Então se você acaba focando nesse conteúdo e não um conteúdo que vai realmente ajudar a pessoa e vai gerar mais valor, naturalmente você tem uma desconexão com a audiência depois. Ok, a pessoa talvez até na sexta-feira, comendo porcaria no YouTube, consuma seu conteúdo, mas se você for ofertar algo para ela, por exemplo, algo que ela possa se aprofundar, ela talvez não se interesse tanto. Acho que tem dois exemplos claros aqui, que é um do Carlinhos Maia, que ele é gigantesco no Instagram, por exemplo, e que estava lançando um curso sobre como você ser Instagrammer, né, as paradas dele lá, e claramente não vai funcionar, assim, isso é recente, acho que semana passada, então eu nem sei o que aconteceu, mas você olha, você fala, cara, isso não tem como funcionar, assim, porque o cara acha que eu tenho audiência X, eu vou converter 1% dessa audiência e naturalmente eu vou ter um business legal aqui, mas não, porque o que levou o cara a ser gigantesco é produzir stories em massa e fazer a galera ficar viciada em assistir os stories deles, assim, mas a galera ficar viciada em assistir os seus stories não significa que a galera vai ficar viciada em comprar algo seu, que vai querer aprofundar essa relação contigo, né? O Whindersson Nunes, mesmo caso, também fez um curso de stand-up alguns anos atrás e não vendeu, por mais que ele seja o Whindersson Nunes, ele é gigantesco. Então, eu acho que isso, enfim, está muito relacionado às decisões que levam você a ficar grande, assim. Eu acho que no estoicismo prático é um assunto que eu penso, sim, mas, naturalmente, eu estou cada vez mais próximo da decisão de não tomar esse tipo de escolha, não escolher produzir conteúdos que só cresçam, mas que gerem essa desconexão. Poderia, por exemplo, produzir conteúdos um pouco mais agressivos essa aqui vai ser 10 soluções para sua depressão, 10 formas de você lidar com isso. Eu não quero fazer isso, apesar que eu sei que naturalmente isso vai engajar muito mais fácil. Então, enfim, acho que são escolhas que qualquer criador de conteúdo tem que fazer quase que todo dia, né?
Eu vou roubar o teu exemplo da banheira do Nutella, gostei bastante, vou botar isso no meu vocabulário aqui. Maravilhoso. Não, mas bem legal, cara, bem legal. E na verdade é isso que você falou, é uma questão de escolha e às vezes o influenciador ele acaba passando daquele ponto da conexão com a audiência original dele. E aí isso faz perder valor, isso faz perder valor de influência, eu quero dizer, porque você está comunicando para pessoas que estão ali por interesses os mais diversos possíveis, né? A tua narrativa já está desmontada, assim, ela não tem mais aquela construção ajustada de foco, né? Mas bem bacana, pô, conversa super, super legal contigo, Matheus, obrigado novamente por trocar esse papo com a gente. A gente tem um hábito no Raising Talks, agora o Raising Talks, que é deixar uma mensagem final para quem está nos escutando. Então eu não sei se você tem algum pensamento relacionado a estoicismo ou algo que você acha que possa ser bacana aí para deixar de mensagem final para a nossa galera. A gente vai passar esse material para a nossa audiência, obviamente, né? Então é uma oportunidade para mostrar o estoicismo. A gente nunca trabalhou esse assunto dentro da nossa comunidade. Eu acho interessante que a nossa comunidade saiba que isso existe também, né? Eu gostaria de substituir essa frase final, esse pensamento final, por recomendações de conteúdo. Eu acho que tem muito conteúdo legal que pode ser útil para a audiência e que eu poderia recomendar aqui. Pode ser? Pode, claro. Legal, claro, tá com a ficha. O espaço é teu. O primeiro, para quem quiser realmente aprofundar sobre estoicismo lá, vai lá no Instagram, procura @estoicismo prático, que tem muito conteúdo lá. Você vai começar lá, depois vai pro blog, tem no Twitter, tem no Telegram também. Enfim, você aprofunda por lá, mas as minhas recomendações aqui não vão ser sobre estoicismo, são mais sobre produção de conteúdo mesmo, então acho que tem uns conteúdos muito legais. O primeiro deles é um cara que chama Simon Owens, que ele produz conteúdo lá fora, uma newsletter no Substack principalmente, sobre conteúdo no geral e empresas de mídia de uma pessoa só, basicamente esse é o nicho dele. E ele tem um podcast que chama The Business of Content. Depois eu mando o link para vocês colocarem na descrição e tudo mais. Acho que é uma referência sensacional. Acho que ele tem... Tem outro também que chama Matthew Ball, que ele também é um VC nesse mercado de mídia, que, de novo, talvez para quem produz conteúdo de nicho não vai ser algo necessariamente relacionável, porque ele tá falando de Disney, ele não tá falando de quem tem uma página no Instagram, mas, igual eu tinha comentado mais cedo, acho que na prática não tem tanta diferença, assim. A mesma estratégia que a Disney usa para criar todos os produtos deles é a mesma que uma pessoa que tem um Instagram pequeno pode usar também. Então, acho que o conteúdo desses dois caras, acho que mudou muito da minha visão, assim, me fez aprofundar muito mais no que é construir uma audiência, o que é produzir conteúdo na internet. Acho que eles podem ser úteis também. Vou mandar para vocês deixarem os links na descrição lá. Show de bola, show de bola. Grandes recomendações, muito legal. E pra galera te acompanhar especificamente, é lá no @estoicismo prático no Instagram. E você falou que tem o blog também, né? Como é que o pessoal encontra o teu blog? Isso. No link da bio lá tem o site também, daí é só acessar lá no link da bio do Instagram e você vai basicamente para encontrar tudo que o Instagram, tudo que eu tenho de estoicismo aí produzido na internet, que é no Twitter, no Telegram e tudo mais, tá tudo lá no Instagram. O site é basicamente estoicismo.co, mas no Instagram ele se acha mais fácil. Show de bola. É isso aí, Matheus. Valeu pelo papo. Obrigado pela conversa mais uma vez. Eu pude entender um pouquinho mais sobre estoicismo, acho que a nossa audiência também. E gostei bastante do que a gente falou sobre produção de conteúdo, né? Com certeza são insights que vão gerar bastante valor para a nossa audiência. Estoicismo e audiência ao mesmo tempo, né? Estoicismo e audiência. Duas bolhas borbulhando ao mesmo tempo aqui. Beleza. Muito obrigado, então, Matheus. Eu que agradeço. Uma honra ser convidado. Igual eu tinha comentado antes da gente começar a gravação, né? Eu já tive um podcast antes, mas eu nunca sentei desse outro lado da mesa. Então é uma experiência divertida. Vocês me proporcionaram essa experiência pela primeira vez de ser um convidado de um podcast. Então, fantástico. Muito obrigado pelo convite. Show de bola. É isso aí, para você que está nos ouvindo, consuma os nossos conteúdos. Assim como esse episódio, a gente tem outras diversas conversas disponíveis no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e também toda a nossa produção diária de conteúdo rolando nas principais redes sociais, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, ou seja, onde você quiser nos consumir, nós estaremos. Ficamos por aqui nesse 20º Raising Talks. Até a próxima, valeu pessoal!